Conexões em Cristo, 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 podcast. Crash, é o podcast. Então, pessoal, nós estamos aqui para dar início a esse podcast, ao novo quadro do nosso canal Conexões em Cristo. E como não iniciar esse quadro, podcast, com a minha esposa, né? Que vai falar sobre missões. Ela vai contar um pouco da experiência dela, né? Que ela viveu em missões e ela ainda continua vivendo em missões, né? Mas a gente vai conversar, como vocês se alguns de vocês já conhecem esse formato, né, de podcast, de conversa, né, e os podcasts cristãos que a gente acompanha, alguns deles como Jesus Cop, e tem outros mais também interessantes. Então a gente está querendo trazer isso também, esse formato para o nosso canal. E como vocês acompanham, se vocês não acompanham, é uma conversa, a gente numa mesa e a gente vai trocar uma ideia, falar do amor de Jesus. Eu vou fazer uma espécie de entrevista a ela e ela vai contar um pouco dos testemunhos dela, né? E sobre as experiências que ela teve, e vocês vão ficar aí assistindo, né, e vendo as maravilhas de Deus, né, se inspirando. Esse é o nosso objetivo, e glorificando o nome do Senhor, tá bom? A gente vai dar início assim, e vamos lá. Bem, vamos. Ela tá bem nervosa, né, ela é um pouco não, né? Muito, né? Tímida, né? Tá ainda, né? Se acostumando, né? Com essa questão de câmera. Eu também sou um pouco assim mais desinibido, mas altamente extrovertido. Mas a gente ainda está vendo sobre essas questões para poder adquirir mais experiência, né? E ficar mais focado, né? Então, meu amor, agora você vai contar um pouco para nós, né? Para mim você já contou bastante histórias, né? Muitas experiências, muitas coisas que me edificaram muito. Agora você vai contar um pouco para as pessoas, um pouco da sua experiência, tipo, como que se iniciou o seu chamado, coisas que você acha interessante passar para o canal, para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, né? Nós não iniciamos, né? Deus inicia em nossas vidas, né? Uhum. E eu posso contar que acho que já com uns 4 anos eu já tinha sede de salvação. Deixa só o avião passar e você continua. O avião tá passando. Porque essas coisas eu não importo, entendeu? Uhum. Você vai só continuar. Vai sair a gente comentando sobre o avião. Pronto, é quando você fala mais alto. Desde que eu me lembre, assim, 4, 5 anos, eu já tinha sede de salvação, né? Eu já tinha noção de pecado e que precisava do céu. Uhum. E quando foi aos 7 anos que minha mãe aceitou a Jesus, então eu pude também, uma semana após, num culto infantil, que foi dirigido pelo pastor da nossa igreja, Assembleia de Deus, ali no João 23, eu pude ter a oportunidade de aceitar Jesus sabendo o que eu estava fazendo. Né? Eu sabendo que era uma escolha e que eu podia optar por não e podia optar por querer Jesus. Então eu entreguei a Cristo no meu coração. E começou meu início de fé aí. E eu ouvi, a minha igreja era uma igreja bem de receber missionários, que vinham da África, essa coisa toda. E como criança, eu comecei a ouvir falar de desafios tremendos na África.
E eu posso me lembrar de um desafio que era um missionário que ficou entre ficar nu entre os nativos e ou vestir uma roupa lá que ele soube só no último instante lá que ele tinha essa possibilidade de se entrar na cultura do povo, né? Vestindo aquela roupa, sem ofender a cultura do povo. Então, assim... Se contextualizar, né? Exatamente, se contextualizar com a cultura. E eu ouvi essas histórias e quando eu fui batizada com o Espírito Santo, tive um fogo, né, que acendeu no meu coração o desejo de levar a alegria da salvação para outras pessoas. Eu comecei como adolescente, né, isso aí foi um percurso. Como adolescente, eu comecei a buscar a palavra e participar dos evangelismos na igreja, essa questão toda. Mas eu sempre via missões como um desafio muito grande. Eu tinha uns exemplos de pessoas que tinham dito, eis-me aqui, e tinham ido para lugares bem difíceis. E eu tinha essa noção dentro do meu coração, de que Deus estava me chamando exatamente para esses grandes desafios. E eu não disse sim logo para missões. Então eu ficava evangelizando no bairro, ficava evangelizando, acompanhando os trabalhos da igreja. Eu observava também, foi uma época de muito avivamento aqui no Brasil, e eu participei, né, desse tempo de eu sozinha, do meu lado, falar de Jesus para as pessoas. Então, a chama do evangelho ardia no meu coração. Isso estava acontecendo, mas eu me envolvi, né, em trabalhos com a igreja que não eram exatamente o foco do evangelismo, eram trabalhos bons. Mas os perigos da mocidade, né? Você começa a viver, de repente eu vi que eu não estava mais aquela chama. Então, quando eu tinha 17 anos, na verdade 16 para 17, eu estava já numa nova congregação que meu pai pastoreava. E aí eu posso contar que eu passei por um processo espiritual que eu fiquei... Naquele processo eu não tinha mais a certeza da salvação e eu ficava tentando levar a alegria da salvação para as pessoas, falar de Jesus, mas como é que como é que você fala que você pode ter certeza da salvação se você não está com a certeza? Então um dia eu estava na escola, já no ensino médio, né, e eu comecei a falar de Jesus, mas eu estava nessa crise espiritual. E a colega perguntou, e você tem certeza dessa salvação? A menina que eu estava evangelizando. E eu parei, porque eu não podia mentir. Eu disse, no momento não. Então ali eu vi que eu não podia levar adiante a mensagem do evangelho naquela situação que eu estava. E Deus permitiu tudo isso. Então quando Deus me tirou dessa situação, que me devolveu a alegria da salvação, eu participei de uma conferência missionária. Pode repetir? Você participou? Eu participei de uma conferência missionária. E nessa conferência missionária foi feita a pergunta, né? Quem deseja se dedicar ao Senhor totalmente, quem deseja se dedicar a missões, foi na Assembleia de Deus Templo Central, aqui em Fortaleza. E nessa pergunta eu dei o meu sim, né? Eu tive a coragem, porque por todos esses anos eu nunca tinha decidido dizer o sim para missões, o sim para eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque eu sabia que era uma decisão que tinha que vir do coração e tinha que cumprir. Você não pode falar com Deus uma coisa e viver outra. Então, diante dessa consciência que eu tive desde criança, né, graças a Deus, foi plantado no meu coração a palavra da verdade. Então eu disse sim, mas eu não sabia o que viria, não tinha noção. E como meu pai estava dirigindo a igreja no Jockey Club, né, ele tinha começado a pastorear. O pai dela é meu sogro. Pode continuar. Então, a gente viu desafios aqui. Desafios, né? Nós estamos no Jockey Club, né? Nessa gravação. E nós vimos os desafios
missionários mesmo, do espaço que as crianças não tinham acesso à palavra de Deus, a gente está levando aos menos assistidos na sociedade. Então, eu comecei a estar trabalhando, né, com mais coragem, sabendo que Deus estava à frente, tendo total certeza disso, né, que era Deus que estava me chamando, que minha resposta era para Ele e que eu dependia dele. Então, aí veio deixar a inibição, né, de lado e confiar no Senhor. E nisso, todas as vezes que eu senti o desafio da timidez, muito tímida, então, que eu me dispunha para o Senhor, eu via Deus construindo na minha vida, né? Eu via Deus fazendo, e assim as coisas foram se transformando, eu comecei a ficar comunicativa. Até os meus 17 anos, eu pouco falava, né? Era aquela pessoa calada, aquela jovem calada. Então eu comecei a conversar por amor a Cristo e depois fiquei tão falando. Pois é. Fiquei tão comunicativa. E, né? Tem muitos jovens que também enfrentam o mesmo desafio. Isso, né? E assim, quando eu conheci um grupo maravilhoso que veio a convite, né? E era uma estratégia da Secretaria de Missões, com jovens cheios da presença de Deus que queriam evangelizar. Você pode dizer de novo? Colocar o desafio, né, da Secretaria de Missões da igreja que eu participava. Eles formaram o Grupo Alfa de Missões. O Grupo Alfa de Missões chegou até o nosso bairro para passar um mês evangelizando, enfrentando os desafios de evangelização do bairro e trabalhar com a igreja. E a gente foi recepcionista em nossa casa, né? Legal. Desse grupo. Foi uma bênção de Deus, né? E essa foi a minha primeira experiência com eles, de levar o evangelho, chegar até até ambientes que eu não teria coragem de ir sozinha, mas com a graça de Deus a gente chegou, em ambientes que celebravam um culto de magia, né? A gente chegar naquele momento para entregar um folheto, orar, as pessoas receberem a gente. Então foi muito forte isso na minha vida. A graça de Deus, a gente orar para as pessoas serem curadas, né? Enquanto estava com aquele grupo aqui no bairro. Então, Deus falou no meu coração que eu deveria participar daquele grupo. Esse foi o primeiro desafio. Então, aí você já, nesse início, você já começou a sentir que Deus estava lhe encaminhando para esse propósito, né? Exatamente. Como eu disse que sempre na minha mente eu tinha que no dia que ele dissesse, eis-me aqui, envia-me a mim, Deus faria alguma coisa, né? E me colocaria em locais que não seriam fáceis. Então, quando as coisas foram acontecendo, aí eu me dispus. Eu acho que disposição é uma coisa que tem que ter, né, para cada servo do Senhor. E quando eu me dispus, Deus começou a abrir portas, né? Então, esse grupo, participar desse grupo de evangelismo, foi o Deus falando com clareza, você para participar desse grupo. E eu coloquei, a primeiro instante meu pai não concordou, e eu fiquei orando, porque era uma palavra de Deus, eu não podia desobedecer a minha autoridade, né, na minha vida, que era meu pai, né, pai, pastor. Então eu nunca podia ultrapassar isso pensando em estar fazendo a vontade de Deus, né, no caso, porque ele tentava encaminhar sempre na vontade do Senhor, no servo de Deus, né. E quando eu estava orando, ele já tinha dito que era melhor eu trabalhar de outra forma e tudo, mas de repente numa reunião lá em casa ele já me apresentou para o grupo. O grupo tinha ido na casa. Sim, eles foram várias vezes, né, para almoçar, jantar, então nesse período. Aí nessa ocasião... Então nessa ocasião que ele estava conversando com o grupo, ele já me apresentou como uma nova componente. Legal. E isso foi a primeira porta assim, que eu vi Deus, uau, né, Deus trabalhando e já me colocando. E aí eu tive várias experiências, né, em bairros aqui de Fortaleza, a gente se envolveu. E eu posso contar para você, né, nesse período, ele já ouviu eu falar, olha, eu conheci a Norma Martins, que está na Austrália,
nessa época do Grupo Alfa de Missões. Legal. Eu Mas conheci... ela chegou a participar do Ela grupo? participava. Eu conheci o Alexandre... Antes de você? Aham, ele já estava no grupo. Legal. Eu conheci o Alexandre Magno, né, que hoje é pastor no Texas, né? Eu conheci no Grupo Alfa de Missões. Eram pessoas que já estavam no grupo. Interessante. Então, outros missionários também. Então, esses estão mais quentes na memória, porque eles, a gente tem tido contato agora com a Norma, a gente está sabendo que o Alexandre também está visitando sua terra natal esses dias, e muitas pessoas que a gente sabe que Deus tem abençoado no campo missionário, a gente conheceu nessa época, porque Deus foi trabalhando nos nossos corações. Então, esse foi uma parte. Mas, quando eu comecei a trabalhar, que eu já tinha 18 anos, né, que eu tinha uns desafios, né, de estar mantendo minhas despesas, para mim se tornou muito complicado ficar no grupo. E eu saí do grupo. Então, eu saí do grupo. O amor passou assim. Aí, então, eu saí do grupo, pai. Então, eu saí do grupo Alfa de Missões. Para poder trabalhar e cuidar das suas coisas. Exatamente. Né? Mas eu tinha um plano de poder fazer um curso da Jocum. Então eu ia orando, Deus ia me mostrando as coisas. Exatamente. Ir para o campo missionário com alguns colegas. Daniel, que já faleceu, né? Daniel, que é uma das pessoas que o Ministério Ceifa tem sido inspirado, né? Através da vida dele. Então, ele já estava na Jocum e eu pensava em ir, Georgiane, que mora no México. Eu estava trabalhando, né? Estava trabalhando e estava com projetos de fazer o curso da Jocum, que os meus amigos do próprio grupo, né, que também tinham saído para ir fazer missões. Então, tinham a turma, então... tinham ido fazer Jocum, curso da Jocum, né, a ITED, para poder se preparar para missões. Então, para as pessoas entenderem, né? Você participava de um grupo, o grupo você começou a trabalhar e então você já estava começando a observar que as pessoas que participavam do grupo começaram Deus começou a se encaminhar para mesmo, missões, né? Para a glória dele, né? E eu, assim... já estava trabalhando, então eu fiquei pensando como seria, mas eu estava na dependência de Deus. Esse emprego que eu consegui foi para glória de Deus, então eu sei que foi Deus que me deu. E eu ficava esperando a hora de sair. E quando teve o dia certo, o Senhor falou, você já pode sair desse emprego. E eu tinha, voltando um pouco à fita, sobre essa questão de inspiração em missões. Nós temos um pastor, né, ele ainda está vivo, o pastor Eliakim, ele é o fundador do Ceifa aqui no Ceará, e ele, eu me lembro que na época que ele foi para missões, eu tinha 13 para 14 anos. Ele foi como uma pessoa, né, que ia trabalhar no social, com a saúde, ele e a esposa. E eu estar trabalhando num país da África, né, servindo aquele povo, né, de fala portuguesa, e eles iam utilizar os talentos dele, que Deus tinha dado. Então eu tinha na minha visão que os meus talentos, né, deveriam ser colocados todos diante de Deus. Então eu tinha a vontade de cursar uma faculdade, eu tinha vontade de fazer o curso de missões, e tinha tudo isso na minha cabeça, né, e eu estudava para isso. Eu sempre tinha sido muito estudiosa, né, e Deus me dava graça. Então, quando eu decidi sair do emprego, eu tinha duas opções. Pegar o dinheiro, né, do seguro, essa coisa toda, e investir para a ETED. Não tinha muita visão de igreja, estava auxiliando. ETED a Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum. Da Jocum, né? Da Jocum, que o pastor provavelmente fez. Eu não tenho certeza. Pastor Eliakim. O pastor Eliakim, eu não tenho certeza, mas talvez ele tenha feito. Porque geralmente era uma das formas, né, que a pessoa encontrava de se organizar em missões e partir para o campo. E então eu pensava nisso, mas também pensava na faculdade.
E estava tudo diante de Deus. Quando eu coloquei, eu saí do emprego, que eu coloquei para os meus pais, né, que eu queria ir fazer missões, né, pegar aquele dinheiro, então eles não concordaram. Então eu fiquei orando, porque eu imaginei assim, da primeira vez, a minha decisão, né, eles não concordaram, que foi naquela época de entrar no Grupo Alvo de Missões. Dessa vez eu orando, né, que é o senhor que é em missões, então eles podem liberar. Mas não foi assim. Então terminou com a palavra final do meu pai, dizendo que eu deveria trabalhar aqui. Aquilo não foi fácil para mim, porque eu senti arder a chama, né, de missões no meu coração, porque, de levar o evangelho. Desculpa estar interrompendo assim, né? Mas é que assim, no grupo Alfa e Ômega você teve a experiência de repente seu pai concordar e colocar no grupo assim espontâneo, partiu né? Alfa Missões, Aí agora a missão que era uma coisa que você estaria ali, né, no dedicando campo, total, né? Longe então, da questão familiar, né? Então aí você encontrou uma barreira muito maior, né? E ele continuava sendo meu pastor, além de ser o meu pai. Então eu fiquei em oração, mas eu confesso que eu desanimei. E passaram-se muitos anos nesse desânimo. Eu continuei ensinando crianças na minha igreja, continuei fazendo algumas coisas, mas quando pegava assim, missões, o tema missões, eu me calava, eu fechava livro quando eu vi que ia puxar, era tipo aquele trauma de alguém que deseja fazer missões e foi um trauma, né? Então eu fiquei por muitos anos. E nessa história eu continuei vivendo em comunhão com Deus, mas eu me fechava para esse lado de missões, né? De dedicação total. Então foram muitos anos, porque eu passei dos 19 anos até os 30, né? Muitos anos. Até os 30, mais ou menos 30 anos. Aquela coisa bem, né? Ainda segura. Não foi até os 30, não foi, eu me engano, mas foi. Porque quando eu fui pro campo mesmo, né? Foi com 32 anos. Então, assim, eu não vou organizar as datas bem direitinho aqui não, mas eu vou dizer que foi um longo caminho e eu já estava cursando a faculdade. Mas nesse processo, assim, você, mesmo que você tivesse aquele trauma e coisa do tipo, assim, você sentia que você poderia fazer algo em relação ao evangelismo local? Sim, essas coisas, eu fazia. Né? Você eu fazia. se envolvia para poder continuar tendo aquela Eu fui representante de né? missões até certo ponto e depois esfriou, né? Teve um processo. Então, assim, quando eu estava terminando a faculdade, eu já estava bem afastada, assim, do tema missões, né? Estava bem traumatizada. Mas eu sabia que Deus ia fazer. Eu sabia, eu tinha... Porque o Espírito Santo falava. E eu comecei a relembrar as coisas que Deus me falava. E meu curso que eu fiz para a glória de Deus, com a ajuda de Deus, né? Eu cursei ciências biológicas na faculdade, né? Eu tentei medicina, né, que era a inspiração, né, para poder ajudar as pessoas, mas depois eu vi que não era para eu estar fazendo medicina, não ia dar certo. E aí eu vivi, né, e cursei ciências biológicas, amei estar cursando, com a ajuda de Deus eu concluí o curso, fiz licenciatura, né, então nunca deixei de ensinar, né. Então, como professora, desde os meus 10 anos que eu dava aula particular, então nesse período também ensinava. E assim, nunca saiu do meu coração a questão da fé, essa coisa toda, não. Era a questão de me dedicar total para missões. E assim, nesse tempo, né, de faculdade e convivência com a igreja local, com os irmãos, com a família, passou no seu coração, na sua mente, assim, essa questão de você ter cautela, não só pelo trauma, mas cautela em você apresentar, expor algo a mais em relação a missões ou um trabalho que pudesse chamar muita atenção dos seus familiares?
ou até mesmo da sociedade, ou até mesmo de você recuava um pouco essa questão de você se disponibilizar mais para o trabalho missionário, ou a coisa foi correndo naturalmente? Na verdade, assim, quando eu sabia que Deus estava à frente, eu nunca tive muito medo, né? Uhum. Se Deus estava à frente. Eu enfrentei as dificuldades com o meu desafio mesmo de prestar contas de coisas e tudo, e eu não orar tanto. Mas mesmo assim, quando as coisas iam acontecendo, eu pegava e eu dobrava meus joelhos na minha casa, eu intercedia por missões, eu não deixei de interceder por missões, né? Eu só não deixava que me dominasse assim, de forma, mas era uma coisa particular minha, né? Era uma coisa particular minha, eu não vivia falando sobre o assunto, não ficava eu não contava, eu tive trauma, não. Era uma coisa comigo e com Deus, Deus sabia. Certo. E quando foi que surgiu, assim, o toque, né? Que você percebeu, agora vai dar certo, né? Sim, quando eu estava perto de terminar a faculdade próxima, então eu senti que Deus estava me chamando, né? Acorda que vai ser agora. Pronto. E aí eu me dispus, né? Eu me dispus, teve outro evento de missões e eu renovei. E interessante que foi no mesmo, na mesma igreja, né? Na mesma igreja, né? Tempo Central 7. Então eu me dispus, eu recebi um convite para ir para outra conferência, né? Anos depois, e eu me dispus. Mas quando eu me dispus, Deus falou tão claramente, né? Que eu ia encontrar as barreiras, mas que eu devia me manter disposta, né? Que certo. Agora Ele iria fazer. Certo. E quando as coisas começaram a apertar, que sempre tem, né? O cristão, ele já por ser cristão, ele já tem uma perseguição, né? Mas com missões vai vir alguma dificuldade, vai surgir. Eu tenho isso como experiência de saber, eu estou no centro da vontade de Deus, tem a perseguição aqui, ela caminha paralelo. Então não tem, independente de onde venha, né? De quem venha, mas ela vai existir. E a gente tem que estar no foco, né? Então, quando eu fui renovando isso tudo, então eu encontrei o desafio em casa, né? Com a minha mãe, adoeceu, essa coisa toda. Mas então, começou agora a ver perceber onde estavam, né? os certos desafios. Mas eu não desanimei, né? Certo. Eu sabia que eu tinha que me focar na obediência e eu não podia ser mais covarde. Porque eu me senti, realmente, quando eu disse sim novamente, eu senti que eu tinha sido covarde de não me manter na postura de oração. Bom, agora sim, aqui em Fortaleza, onde que você conseguiu exercer um trabalho mais um pouco parecido com missões, sim? Não, aqui em Fortaleza mesmo, foi na época do Grupo Alvo de Missões. Pronto, o Alvo de Missões. Eu tive a oportunidade de evangelizar com uma ADES, né? União da Mocidade da Assembleia de Deus, certo. Né? Da igreja, que a gente ia para os locais onde não tinha igreja, onde tinha até fome, né? A gente viu isso pela primeira vez na minha vida, eu vi a fome, né, do Nordeste. E foram experiências maravilhosas, era sempre um desafio ir para a viagem. E quando eu ia para aquelas viagens, assim, venci, cheguei aqui e eu via o que Deus queria fazer com a gente, né? Muitas pessoas tiveram essa experiência boa nas cruzadas da UADES. Mas assim, quando eu me decidi nesse tempo aí como eu falei, então surgiu a oportunidade de eu voltar a ser representante de missões. Certo? Ser representante de missões. Logo surgiu um convite de uma forma assim assustadora, né, para quem não estava esperando. E aí eu comecei a voltar
a olhar para os missionários, né, de acompanhar e tudo. E então, quando eu fui convidada, né, para participar de uma escola de capacitação missionária de férias, uma SCANF. SCANF é uma escola de capacitação missionária de férias do Grupo Ceifa, né? Grupo Ceifa do pastor Eliakim. Exatamente. Quando eu me encontrei com esse povo, eu vi as minhas raízes, né? Eu vi que aquele homem que tinha me inspirado, né? O pastor Eliakim, aquele pastor que tinha inspirado na sua ida para o campo, ele tinha agora um trabalho e que chamava os jovens, né, para dedicarem seu tempo e evangelizar no interior do Ceará, evangelizar. Então a SCANF funcionava assim? Exatamente. Aí eu tive minha primeira experiência e foi muito boa, foi tremenda, né? E eu conheci pessoas, inclusive alguns já passaram para Jesus, né? Eu não espero essas coisas. Mas o Harry era jovem, casou, né? Quando ele passou para Jesus, ele já era casado. Mas foi aquela pessoa que via minha história, que juntava as histórias, né, do Daniel, que eu já falei, né? E ele juntava as histórias e dizia: Isabel, você só precisa de um pé na bunda para você avançar, né? E eu não tinha muita noção de como preparar projetos, missionários. E ele tinha toda essa orientação, né? E ele, então, disse: monte um projeto. E eu montei um projeto. Eu sabia que Deus queria que eu trabalhasse com línguas, né? Essa questão do evangelho com os povos, né? Então, ultrapassando o português, né? A linguagem do português para outras línguas. Então, era um desafio que eu sabia que Deus tinha para a minha vida. E eu montei um projeto para poder participar de um grupo, participar do CLM, né? Centro Linguístico Missionário. E tinha um curso em Brasília. Aí era online? Não. Lá mesmo? Lá mesmo. Então, eu me apresentei à Secretaria de Missões da minha igreja, né? Levei o projeto. E eles disseram que eu aguardasse. E o tempo foi passando. O desafio de money financeiro era alto. Então, falou em levantar recursos com a minha igreja, mas eu achava muito longe essa ideia na minha cabeça. Nunca me organizei com isso. E o Harry também tentava me ajudar nisso. Vamos levantar. Mas eu não consegui, até hoje, né? Eu não consigo esse negócio de juntar financeiros junto com a igreja, essa coisa toda. Então, não, é uma coisa que Deus, acho que tem alguma coisa aí comigo e com Deus, né, que eu não consigo entender nessa área, mas eu sei que Deus tem isso comigo. E então eu fiquei aguardando e nesse aguardo passou um ano, eu ainda trabalhei com uma outra SCANF, né? Trabalhei em 3 SCANFs e até que aconteceu um fato na família que marcou para as portas serem abertas. Porque juntou chamado e juntou com disponibilização da família, né? Para me doar para missões, para deixar eu ir para missões. Então, meu irmão, ele faleceu. E na semana que ele faleceu, né, teve um ataque e ele faleceu, a Secretaria de Missões tinha me convidado para me apresentar. A Secretaria de Missões. A Secretaria de Missões da minha igreja tinha me convidado para conversar. E recebi na mesma semana a notícia da morte do meu irmão. Esqueci tudo, esqueci o convite e só me deparei com uma, né? O convite que você fala é o convite da Secretaria de Missões. Semadec? E então eu fiquei mesmo naquela questão, né, da morte do meu irmão, e fomos para o interior, vivemos tudo aquilo, tudo, voltei,
ainda meio inconsolada, né, com aquela situação, mas depois eu soube que meu irmão tinha se reconciliado com Deus e que estava nos braços do Pai. Isso confortou mais, né? Com certeza, confortou. Que aí já passou, assim, essa questão da você ter tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que nos faz deparar com, meu Deus, eu quero ir para a glória, eu quero estar com os que estão na glória, né? Então eu passou até isso na minha cabeça, né? Naquele momento. E aí novamente a secretaria me chamou, né? E aí eu falei do acontecido e eles entenderam, então em seguida, então nasceu a questão da oportunidade, foi gerada, né, a oportunidade de eu estar fazendo curso missionário. Onde que? Em Porto Velho, pela Jocum. Pela Jocum. E o incrível é que esse curso, ele tinha base no CLM, né? Os ministradores montaram esse curso, eles eram pessoas que foram instruídas no CLM e, para a glória de Deus, eu me vi naquele assunto que Deus tinha colocado, eu me vi aprendendo o que eu precisava, ferramentas, né, como missionário a gente precisa, e vendo expandida a visão, né, de o que é missões, né, de como viver missões, né, a dependência de Deus, isso muito, muito, muito forte, a questão da dependência de Deus e de ouvir Deus, né. Loren Cunningham, ele tem um livro, Pode Falar Se Eu Estou Ouvindo. Esse livro foi muito marcante na minha vida, como eu sei que foi na vida de muitos outros, né. Então, eu li novamente esse livro, eu tive a questão de estar com o meu ouvido aguçado para atender o chamado específico de Deus, e aí veio o desafio de trabalhar com os indígenas. Interessante. Com uma tribo específica, e quando esse desafio veio, ele estava fora dos planos da igreja que me enviou. E por isso a gente teve... isso que eu ia perguntar, assim, que você disse que foi, né? Você foi para Jocum. Eu ia perguntar como que um pouco, né? Só para simplificar mais sobre esse entendimento do envio, né? Como que se fez assim para você pegar isso, tá aqui sua passagem, tá aqui suas coisas, a gente vai te enviar. Foi um projeto de família e igreja? Você tinha algum recurso? Você trabalhava? Até a gente vai tocar no assunto, né? Não, a igreja se dispôs totalmente para bancar para um projeto para Moçambique, que estava precisando de uma pessoa com o meu perfil, então, né? você estava como educadora, bióloga. Você estava como se destinada a um projeto que estava necessitando de uma pessoa com o meu perfil. Certo. Então a igreja estava sendo bem estratégica, né? E eu creio tudo direcionado por Deus, com certeza. Mas quando eu estava naquele curso, aí pode até passar a mente de traição, não é, né? É porque Deus vai nos encaminhando. Mas isso E era para a África, eu amo o povo africano, você sabe, eu me emociono com essa questão África. E então estava com a visão, de repente Deus começou a me chamar para a tribo. E esse chamado não foi fácil. Eu estava lá cursando para ir para a África. Então, para ir para uma tribo específica, uma tribo isolada. E então aí eu comecei orando pela tribo, né? Que era por eles, tudo. E de repente Deus falou, né? Que era para eu ir, que não era só para orar. Então, nesse processo do curso, foi... Deixa eu ver uma coisa. Nesse processo do curso, foi onde Deus começou a falar para você a respeito da tribo. Né? Específica para aquele tempo. Você conheceu alguém que já trabalhava com essa tribo? Eu conheci famílias. Conheceu lá no projeto? Mesmo porque a gente teve aula e conhecia um próprio nativo, né? Então você começou a
Deus Conheci começou assim, vi, né? Então Deus começou a trabalhar no seu coração conforme você foi vendo e conhecendo a respeito daquele assunto. Primeiro eu sabia que eu tinha que orar, eu tenho um chamado para orar, né? Certo. Então, para interceder. Então, fui orando. Então Deus foi tocando seu coração para em orar, oração. e eu me chamava para orar, e eu intercedia. Teve um momento que Deus falou, eu quero você. Certo. E aí eu não disse sim, não. Então você pode entender mais ou menos que porque você estava direcionando para um certo local e você entende isso como uma intervenção? Com certeza. O apóstolo Paulo viveu coisas parecidas, né? Só que ele não tinha uma secretaria de missões que estava com aquela coisa. Ele teve desejo de fazer alguma coisa num certo local e o Espírito não permitiu. Então, quanto à questão da África, eu vejo dessa forma, né? Eu já tinha estudado sobre Moçambique, eu já estava em contato com a missionária, inclusive a gente espera recebê-la aqui, né? Eu estava nessa questão, então eu já estava amando o povo moçambicano para poder estar lá. E de repente Deus vai abrindo minha mente, que me quer naquele local, né? Com aquele povo e no tempo. Isso para mim foi o mais complicado da história. Porque quando Deus começou a falar, orar, né? Eu já sabia que eu tinha que orar, então eu orava, intercedia, né? Mas aí quando Deus falou, eu quero que você com esse povo, aí e o projeto para Moçambique? Então, eu comecei a questionar, ouvir Deus e tentar dialogar com Deus. Senhor, mas o que o Senhor está esperando, o meu sim, né? Foi muito complicado, muito complicado. Eu não conseguia dormir direito, porque Deus falava e eu ia chorar diante do Senhor e eu tinha a palavra de Deus, eu ia ler, Deus abria meu entendimento. Eu nunca li falar sobre o amor, né, na Bíblia, em Coríntios, falar com tanta clareza sobre o que é amar, né, sobre o que você pode falar línguas dos homens, pode falar tudo, e se você não tiver amor, de nada seria. Então o desafio de viver por amor a Cristo, ir para aquela tribo, então foi um mês. Quanto tempo? Um mês. Agora, compartilhando aqui sobre missões, é que eu tinha no meu coração, o Espírito Santo já falava, né? Que antes de eu sair do Brasil, eu iria a tribos indígenas no Brasil. Mas isso eram coisas que Deus tinha colocado no meu coração, falava no meu coração, mas eu não tinha aquela certeza, né? Deus começava a falar, você ainda vai passar por lá. Mas eu não sabia nem dizer, como eu estou dizendo agora, para você, que era Deus que estava falando. Você ainda não sabia como reagir, né? Então muita coisa eu só ouvia Deus falando e eu não sabia nem, é Deus que está falando? Essas coisas assim, então foram se esclarecendo, né? Mas eu estava no processo, então eu enfrentei um mês completo. Certo. Um mês completo resistindo a Deus, tentando dialogar com Deus. Senhor, deixa eu ir para a África, o projeto está montado, a minha igreja, depois eu volto. Senhor, me dá, né, um tempo para eu ir, e o Senhor falando, não, é agora, eu quero ser o sim agora. Então foi um mês, eu pedi oração, eu não podia falar para as pessoas sobre o que eu estava pedindo oração, mas eu estava em conflito. Na minha comunhão com Deus, eu conversava com Deus e Deus dizia que era para eu ir para a tribo. Então, que era para eu trabalhar com aquela tribo. Então eu fiquei numa crise, né? Mas que finalizou eu aceitando. E tem uma figura muito importante, né, na minha história, que era a missionária da minha igreja, né? Porque dá vontade de chorar. Então um dia ela vai assistir isso aqui, talvez ela chore comigo. Então a Janice, né, que ela já trabalhava com indígenas, já fazia 11 anos que ela trabalhava com indígenas, e ela já estava em Porto Velho, já tinha contato com várias tribos, e ela era minha amiga de oração lá também. Era o meu ombro, né, para chorar e orar. Então a gente conversava. Então ela talvez tenha sido uma das primeiras pessoas que soube, mas antes dela saber,
eu corri um dia, o pessoal estava no acampamento, eu já não aguento mais. Orem por mim, eu preciso. E tinha umas amigas, né? Tem uma que foi para a África e juntamos 3 amigas para orarem por mim. E quando elas estavam orando e eu estava dizendo sim, a Janice chegou e ela andava com um instrumento musical que eu esqueço o nome, sempre esqueço, né? Que é um instrumento musical indígena. E ela chegou e ela participou daquela oração, mas a oração já estava encaminhada. E ela me entregou. Então, assim, eu nunca fui muito de simbologias, né? A Santa Ceia é uma coisa que a gente vê na igreja, mas assim, questão de lavar os pés dos discípulos e alguém lavar seus pés. Então, eu presenciei pela primeira vez na minha vida um ato profético, né? Assim, tipo o que o profeta fez com Paulo, né? Eu me senti meio que... Né? que passou ali os... Que Eliseu recebendo a capa de Elias, mais ou menos isso, certo? Tá. Uma questão indígena, uma questão. Então, quando ela me entregou, eu sei que ela também teve essa impacto, saber que ali era um ato profético. Ela me entregou e ela orou, e eu, meu Deus, não tem mais para onde fugir. Né? Então ali você entendeu. Sim, eu entreguei. Eu entreguei ao Senhor todos os meus cuidados e eu decidi obedecer do jeito que Deus estava querendo. Então ali foi outra disponibilidade no reino, né? Mas como experiência, eu posso dizer para você, meu esposo, e para as pessoas que vão assistir, né? Como experiência, é que vieram outros desafios, né? Expor isso, tudo que estava acontecendo, até chegar ao ponto. Que eu gostaria de perguntar. Agora sim, você contou como que aconteceu e tudo. Agora, como foi para falar, comunicar para a igreja, né? Sobre o que Deus tinha direcionado a você e como foi essa experiência? Não foi fácil, porque a gente sempre ouve família, a gente sempre ouve a igreja. Não foi fácil, mas foi facilitado pela presença do Espírito Santo na minha vida. Então, enquanto esse mês que eu passei decidindo, conversando com Deus, Deus me levou a passagens bíblicas, a ler, a orar, de forma que eu sei que foram armas espirituais que Deus me concedeu. Então, quando vinha um não, quando vinha nós não estamos contigo nisso, mas eu sabia que Deus estava comigo, então a minha preferência, claro, por Deus, eu estava respaldada, né? Por Deus, eu não tive que dizer eu desobedeci, né? A gente tem essa questão do reino espiritual. Inclusive, na época, quem era o pastor geral, ele já dorme no Senhor, né? O pastor geral da minha igreja, apesar de não estar mais caminhando com a Secretaria de Missões no projeto que ela tinha, né? No projeto que estava realizando na hora, mas eu sei que eu continuei caminhando no reino. Então, eu me dirigi ao pastor para contar a minha história, pastor Bastos. Fui muito bem recebida, ele orou por mim, então eu saí abençoada de lá para ser missionária independente da secretaria. Sim. Então eu retornei para Porto Velho, né, onde estava sendo orientada, né, e com o sobrenatural de Deus. Então você voltou para a sua cidade natal, falou com o pastor e depois retornou para Balas. Sendo que eu não tinha mais suporte financeiro da igreja, né? Então quando retornou, já retornou pela fé. Pela fé. E esse desafio que eu tinha questionado, não é questão de questionar, eu sei que nós devemos viver pela fé, não tem como. O missionário, principalmente, ele tem que viver pela fé, né? Dependente de Deus, não das finanças humanas. E quando eu pensava assim, usar minha profissão, ganhar o dinheirinho e tudo, aí foi que a coisa pegou mesmo, que nem a igreja, né, estaria mais financiando. Mas eu tinha a palavra de Deus, eu tinha a bênção do pastor da minha igreja como missionária, né,
e a carta, isso é uma das exigências da Jocum, né? Então eu retornei para ajudar numa escola indígena e pretendendo fazer TED. E o nome dessa escola? Porque esses nomes me fogem à cabeça, foram muitos cursos, certo. mas era uma escola que aí eu fiquei com as crianças indígenas ali, enquanto os pais aprendiam a ler, a escrever. Então nesse espaço desse tempo, quando você se viu nesse lugar, você já se sentiu no propósito de Deus. Você estava ali no centro da vontade de Deus. Com certeza. E você se sentiu mais segura. Desde quando eu disse sim, né, que teve essa questão da Janice me passando aquele instrumento musical, então tudo isso me fortaleceu, assim, eu estou no centro da vontade de Deus e tudo que Deus quiser Ele vai fazer. Quando eu cheguei em Porto Velho, foi financiado por Deus, né? Chegou lá nessa escola para cuidar dessas crianças, né? E lá nesse lugar, o que você realizava? Quais eram os ofícios? O que você colocava? Eu estava ali com as crianças, era como se fosse uma salinha, né? Uma salinha das igrejas, né? Que você fica com as crianças. Mas eu tinha liderança, eu era auxiliar. Eu estava aprendendo. Nesse aprendizado, eu amava tudo isso, né? Eu estava em contato com crianças de várias nações, né? Que a gente sabe que uma tribo é outra. E essas crianças de vários povos, melhor dizendo, essas né? crianças eram brasileiras, mas indígenas, né? Então, não sei se eram oito tribos. Então, eu estava amando estar com elas ali e elas, eu via a receptividade delas, né? Eu estava também em contato com crianças que eram filhos de americanos, né? Então, todo esse contexto multicultural, uma coisa que Deus sempre plantou no meu coração. E aí eu eu continuei, né? Já tinha começado. Então, estar com os ouvidos atentos ao que Deus queria, tudo isso, enfrentando os desafios mais corajosamente. E quando veio um outro desafio, mas não sem Deus comunicar. Foi desafiado em outra situação, como é que é? Sim, eu estava num desafio, mas esse desafio não era o X da questão, né? De ir para a tribo sempre era o mais difícil, de estar em contato com aqueles indígenas e como ia estar contribuindo no reino com eles. Mas quando eu estava com aquelas crianças ali na escola, né, estava sendo auxiliar, eu estava vivendo o que Deus tinha para mim, estava feliz com isso, e teve um dia que eu tive um sonho. E quando eu me acordei, eu não tinha noção do que era aquele sonho, só sei que eu me acordei muito feliz. Mas o sonho era um desafio, eu estava numa casa e tinha as crianças dando trabalho, tudo isso. E eu me acordei, eu contei, né, para os colegas ali no alojamento, né? E eu contei e fui para a aulinha que a gente tinha com as crianças. E naquele dia eu fui chamada, né, para poder conversar com a líder, né? Que a gente estava ali no espaço da Jocum. E quando ela me apresentou um desafio, eu comecei a perguntar, mas como é que funciona tudo isso? E ela me falando para eu estar trabalhando com exatamente isso aqui, ó. O direito de viver, né, de crianças indígenas, para eu estar com a TINI em Brasília. Legal. Que é uma organização, né, que é uma voz pela vida, né, pela vida das nossas crianças indígenas aqui no Brasil. E quando ela falou, como é que é essa casa, né, que eu estava sendo convidada a estar dando assistência às crianças, aí ela me apresentou a casa, então era a casa do sonho que eu tinha visto. Então foi uma confirmação de Deus, mas mesmo assim, quando ela perguntou se eu iria, eu disse, deixa eu orar. Mas ela estava com pressa e
logo eu dei a resposta, né? Não sei se foi no mesmo dia. Logo você deu a resposta. Dei a resposta que eu iria. Certo. Só que, a partir do momento que eu fiquei sem o financiamento, né? Sem a ajuda da Secretaria de Missões, então Deus levantou pessoas. Algumas pessoas eu nunca soube nem o nome. Simplesmente chegava a oferta para eu viver. Até o voo, alguém ligou, vai ter esse voo e tudo, então eu fui sem pagar um centavo. Então, pronto, agora vamos só para poder recapitular aqui, para as pessoas passarem a entender os propósitos de Deus, né? Como que Deus faz. Você chegou na Atini, você já falou que você se sentiu bem, né? Você se sentiu no centro da vontade de Deus. Você estava com crianças, cuidando, como se você estivesse em uma salinha, numa isso igreja, não era né? na Atini, isso era na escola indígena em Porto Velho. Lá em Porto Velho, certo. Aí, de repente, você sonha, né? E aí você tem o convite para poder participar desse lugar. Que eu nem sabia que existia. Isso. Que eu nem sabia que existia a Atini. Eu não sabia. Pronto. Então, aí daqui você é feito o convite, você começa a entender que Deus está direcionando você para um lugar. Né? Mesmo porque tinha crianças daquela tribo que Deus estava me chamando. Certo. Então, o que eu posso ver é que Deus ele estava cuidando, né? Com certeza. Do seu chamado, do propósito que ele tinha para você, da missão que ele tinha para você. Você né, teve os seus desafios, suas dificuldades, mas você entendeu que Deus queria que você vivesse aquilo. Né? Então, a partir do momento que você se disponibilizou para aquilo, você venceu com a ajuda dele os desafios e as barreiras e as dificuldades, né? Para você estar no centro da vontade de Deus. Então Deus começou a fazer essas coisas com você, que é sonho, convite. E surgir as pessoas que realmente tinha uns que não queriam nem dizer o nome. Eu recebi ofertas, né? Tá aqui a passagem paga, que foi dessa forma que eu cheguei em Brasília, que eu fui de Porto Velho para Brasília, né? Tá aqui a passagem paga e eu... Porque estava aguardando só que eu desse o sim que eu podia ir, né? Aí eu, mas eu preciso de dinheiro, né? Na minha cabeça, né? Para poder pagar a passagem e tudo. E eu disse, não, mas eu estou disponível. Eu só estou esperando que Deus disponibilize a forma que Ele está propondo para eu viver agora, né? Que é pela fé, né? Que Ele disponibilize e eu cheguei lá. E de repente... Já chegou em poucos dias, de segunda para quarta, chegou a passagem e eu cheguei até Brasília. Então, de Porto Velho, aí você agora está em Brasília. Na minha terra natal, onde eu nasci. Que eu não imaginava retornar para lá, né? Que eu nasci em Brasília e com nem sabia quase que 6 anos que viemos para Fortaleza. Morar em Fortaleza. Mas você já conhecia a Atini? De jeito nenhum, foi tudo apresentado naquele dia e eu fui conhecer e eu fui saber o que era e tudo. Mas aí, como estamos falando, do chamado de Deus para aquela tribo, naquele tempo, né? Então foi o que Deus fez comigo, né? Ele me colocou em contato com crianças da tribo, com o contexto de estar lutando, né? No reino de Deus, intercedendo, mas estando ali, vivendo com aquele povo. Então tá aprendendo a língua. Muito interessante. Tá aprendendo a língua. E aí eu sabia que eu precisava de preparos, né? Então, com 3 meses, eu passei 3 meses, aí eu retornei para Porto Velho e eu fui fazer minha ETED. Até que enfim fazer a ETED, né? Para me preparar melhor. E depois eu pensava que os desafios que Deus nos dá são desafios de verdade. Você enfrenta, você vive, você se alegra vencendo, mas quando você se lembra das dificuldades, você também tem uma dorzinha no coração. Então, para dizer a verdade, foi um desafio em Brasília. Eu sabia que Deus estava comigo, mas foi um grande desafio, né?
É tipo aquele Elias, a história de Elias, eu acho, eu ouvi recentemente que Elias foi lá para Querite, onde tinha um riacho que Deus enviou ele, mas o riacho secou. Aí Deus fala para Elias e agora lá para a viúva, né, de Sarepta, e ter ali inicia outros milagres. Mas Elias deve ter ficado triste vendo a água se secando, né? Então assim, a gente enfrenta os desafios. Aí Deus, eu estava na ETED, eu tinha desafio de ir para outros locais. E quando estávamos naqueles desafios, essa coisa toda, apresentaram que teria um grupo que iria para Atimi. Eu não, para dizer a verdade, eu não queria naquela época, eu queria outra experiência. Então você já tinha ido na Atimi, retornou para fazer a TED e surgiu um grupo para poder retornar a Atimi. Para poder ir que uma das pessoas daquele grupo que nós estávamos, né, participando da rede, iria para Atimi. E você não se sentiu ainda... Na minha escolha, eu não faria essa escolha. Mas Deus falou que seria eu. Mas os professores deles não escolhiam, eles oravam e Deus orientava, Deus dava. Certo. Então, quando saiu a decisão, eu já tinha chorado diante de Deus. Senhor, de novo! Porque era desafiador. É muito bom, tudo é muito bom, é para a glória de Deus, né? Mas é desafiador. Então, eu já tinha conversado com Deus de novo e eu já sabia que Deus ia me levar de novo para Atimi. E aí, quando saiu lá a lista, aí eu, não, já estou preparada. Deus já falou comigo. Antes de falar com eles, Deus já tinha falado comigo, que eu ia retornar. Então, eu passei mais 3 meses e então eu fui agora exatamente para o local que Deus tinha colocado na minha mente, aquele CLM, né? Está envolvido com o pessoal, com os missionários do CLM. E eles, uma forma popular da gente falar, é alugar o meu ouvido para ouvir. Então eu recebi aulas assim, a pessoa chegar, o missionário chegar assim, começar a contar as experiências, e eu passar meia hora só ouvindo, nós dois em pé. E o missionário passando, e ali eu sabia que Deus estava me preparando, me dando lições de fé. E eles estavam ali sendo instrumentos de Deus para me abençoar. Então eu estava ali para ficar com as crianças, né, da Atimi, para acompanhar Sheila Camaiurá, acompanhar algumas crianças que hoje, graças a Deus, estão aí no reino de Deus, né, e que agora já são jovens, né, já são de maior idade. Então, mas naquele tempo ali foi um tempo de muito aprendizado. E como Moisés se sentiu, eu sou incapaz, eu vivi isso também, tive minha crise lá com Deus, Senhor, eu sou incapaz, eu não quero sair, eu queria estar no outro local, e Deus dizendo, não, mas eu quero que você esteja aqui. Então essa questão da minha timidez, ela me acompanha, eu estou vivendo aqui, estou falando e tudo, mas de repente eu estou naquela coisa, eu não tem outra pessoa melhor do que eu, e a gente sabe que não é questão de ser melhor, né? É de estar servindo ao Senhor. Então, mas a gente questiona, e lá em Brasília, nessa época, eu questionei, Senhor, por que eu? Né? Tem tantas pessoas que gostam de estar enfrentando isso que eu estou enfrentando, e eu, aqui, mas estou por amor ao Senhor, e Deus acabava falando ao meu coração e me fortalecendo. Então eu tive mimos de Deus, né? Eu tinha falta de algumas coisas, de ouvir músicas, louvores ao Senhor, né? E tive essa experiência nesse dia que eu, como Moisés lá, estava dizendo, Senhor, e Deus falando, quem foi que fez a boca, quem foi que fez tudo isso? Então, eu tenho que dizer, foi o Senhor, e tem que aceitar, mas eu pedi, Senhor, me abençoa nisso, né? E Deus me concedeu um aparelhozinho que eu pude ouvir louvores ao Senhor, pude, por alguns momentos, até Hakani, né? Pude me acompanhar ouvindo os louvores. Então, aí, nessa caminhada, a gente vê que Deus às vezes nos dá uns mimos, né? Então, Deus é um Deus de perto, como também é de longe. Ele é Deus de perto e de longe. Então, questão de desafios missionários, essa foi uma introdução dos desafios missionários. Mas
me pergunta sobre desafios, então, nessa questão de vencer timidez, quando Deus começou a me falar que eu ia para a Europa, né, que é outra experiência, que já foi mais na frente, depois eu já ter ido para a tribo, já ter vivido. Em outro podcast a gente fala mais. Mas só fazendo um resumo, né? Mas aí eu quero que você depois fale para nós a respeito até mesmo dessa menina que você falou, que é Hakani, né? Então, um pouco mais explicado em relação à convivência que você teve, as experiências de cada uma, né, que fez parte dessa tribo, que você trabalhou, né? Então, com o tempo a gente vai conversando mais a respeito disso, né? Com certeza, são os desafios, né? Então, eu creio que Deus, por meio desse vídeo, né, desse trabalho, ele pode fazer, mostrar, né, de uma forma especial, né, para essas pessoas que também estão nessa situação. Eles se sentem às vezes amedrontados, né, ansiosos e também com esses desafios na sua família e desafios financeiros, né? Então, muito interessante a história da minha esposa, né? Muito bom poder compartilhar isso, usar essa ferramenta para poder mostrar para os jovens, né? Para quem está iniciando a sua fé, quem está começando e já está sentindo essa chama do Evangelho, de missões. E então eu creio que Deus vai nos dar mais uma oportunidade para a gente poder destrinchar mais, né? Porque eu quero extrair mais a respeito dessa questão pessoal mesmo, de como que foi lidar, né? Tratar as crianças que Deus colocou nas suas mãos, né? Então, de uma forma mais, né, explicativa, né, para a gente poder entender, as pessoas realmente sentir como é que está com essas pessoas, elas serem impactadas mesmo, né, sobre essa questão. E é isso. O podcast Conexões em Cristo, a gente vai ter outros momentos, né? A gente já deve estar com mais de 1 hora de vídeo e esse é o primeiro vídeo. Posso fazer uma observação? Que até ser chamada de missionária agora, né? Quando meu esposo me chama, me apresenta missionária, eu tremo nas bases, porque como a gente está em Fortaleza, né? Eu tenho uma história missionária, com certeza. Eu tenho uma história para contar. Mas no momento nós estamos em Fortaleza, na terra, né, de onde nós saímos para viver tudo isso. Então, assim, estamos mais em trabalhos, né, que eu não deixo de ter a visão de Cristo, né, de que Cristo me abençoou onde eu estou, onde Ele me chama para trabalhar, né, agora como professora, né, eu tenho sempre essa visão, né, de estar sendo luz, estar vivendo com Cristo, né, na minha profissão. Então, mas quando fala assim, a timidez vem, né? E era uma das coisas que antes de eu sair para o campo, quando me chamavam missionário, eu ficava com raiva. Era um dos meus defeitos, né? Eu ficava com raiva. Por quê? Porque para mim, missionário era o que se dispunha e transpunha todas as barreiras. Então, no meu coração eu ficava com raiva, mas educadamente, né? Eu falava com as pessoas. Porque essa questão de nomenclatura, né, de reconhecimento ali de uma patente ou algo do tipo, é mais... Né? Deixa eu falar, deixa eu discorrer. Então, essa questão é mais, eu creio que é mais simbólico, né? Às vezes a gente se sente, não se sente a altura daquele nome, né? Então a gente prefere ficar mais embaixo. E isso
não é nenhuma falsa humildade, é mais porque a gente não quer também, eu compreendo assim, às vezes você não quer ter tanto aquele peso, né, de responsabilidade por ter aquela né, aquele reconhecimento. Mas Não sentir assim um pouco de vergonha por Jesus. De Mas, vergonha não de Jesus, é de vergonha de eu acho que eu deveria fazer mais, né, para ter esse nome. Então é essa questão. Até eu estava lendo a biografia da Mary Slessor, né, a missionária inglesa que foi para a África, e ela discorrendo quando ela estava numa posição que ela não estava fazendo exatamente o que ela pretendia, né? E ela como missionária lá, não é fácil, né? Mas ela falava como se fosse fácil. É muito fácil você ficar vendo as coisas e não fazer nada, né? Mas é difícil você ficar vendo as coisas e não fazer nada quando você tem um propósito, né? É fácil, porque era o caminho mais fácil. Mas é muito difícil você ficar vendo, e eu acho que às vezes isso que me traumatizou, que barrou, né? Eu ver as coisas para fazer e eu não fazer nada. E eu só apenas orar, né? Que teve tempo eu não vou ficar só orando, mas a oração, tudo começa com oração, né? Pois é, isso que eu ia falar, porque assim, para mim eu entendo o seguinte, que você ser participante de missões já condiciona você não, ter uma vida de oração, né? Na verdade o cristianismo ele condiciona você ao evangelho, a missões, né? Então, e missões está condicionada a uma vida de oração, porque como é que você vai atender o chamado se você não ouvir o chamado, né? Como é que você atende o que Deus está falando se você não está ouvindo Deus? Então a oração é esse tempo de você parar para ouvir a Deus, para interceder pelas coisas que Deus quer que interceda. Então tudo isso é relacionamento com Deus para poder falar do relacionamento que as pessoas podem ter com o Pai, né? Porque assim, outra coisa, né, a questão do chamado. Você tem um chamado, né? Você nasce, Deus vai ali organizando a sua cabeça, você vai se disponibilizando, você aceita Jesus, então logo Deus lhe dá ali um chamado, né? Você tem aptidão, ele vai começar a desenvolver, então você vai exercer seu ministério no decorrer da sua vida, né? Por exemplo, tem pessoas, mesmo que por intervalos, né? Você não esteja na posição. Mas você está em você aquilo que Deus colocou, né? Ele te deu isso, né? Ele te deu. Ele sondou teu coração. Você de alguma forma você se dispôs. Ele de alguma forma ele viu que agora ele te dá talentos, né? Para multiplicar. Né? Então nós não podemos como que eu posso dizer, a gente não pode viver sobre essa condição. Não, eu não sou missionário porque eu não estou vivendo missões, né? Deixa só o avião passar, né? Eu não sou missionário porque eu não estou vivendo missões. É como se eu dissesse assim, eu não sou crente porque eu não creio, né? Eu não sou cristão. Aí é um pouquinho mais profundo. É tipo como se você abrisse mão. Eu não sou professor porque eu não estou ensinando ninguém. Não é. Você tem a sua função. Mesmo que não esteja exercendo na hora. Exatamente. Mas sempre alguém vai conhecer, a sociedade vai reconhecer, Deus já lhe marcou como essa condição de missionário, né? Da mesma forma com um pastor. O pastor, ele tem um dom do pastorado, né? Então ele vai viver a vida dele, adolescência, de repente ele vai sentir aquela necessidade de cuidar e sem compreender, de doar as coisas dele e ver a necessidade de ele se
se for possível, ele dar a vida dele pelas pessoas. Então, e aí ele vai começar a exercer essa função. Né? Ele vai começar a exercer esse pastoreado e depois Deus vai começar a colocar ovelhas para ele cuidar numa igreja invisível, né? E daqui a pouco a sociedade vai entender que vai reconhecer, vai entender que ele tem aquele propósito. Ele entra nas instituições, consegue exercer a sua função e vai pastorear. E se ocorrer de alguma coisa, né, e ele passou a não estar mais sob a direção de uma instituição, mas ele vai exercer o seu chamado de uma outra função no reino, né? No reino, de uma outra forma, ele continua como um pastor, né? Mesmo que ele esteja ali, oh meu Deus, eu quero fazer faculdade de administração, ele vai pastorear lá na faculdade, aí ele vai exercer e todos vão olhar para ele como um pastor, da mesma forma evangelista, da mesma forma... porque essas coisas são para... os ministérios são ministérios que Deus deu para a igreja visível, né? Então, a igreja visível, né? As pessoas, elas podem reconhecer, né? Que até a gente vê, né? Como é que você reconhece o chamado? Elas começam a reconhecer em você e você pode estar ocupando aquele espaço, se lhe for concedido, né? E tudo, na administração. Mas no reino espiritual, mesmo que não tenha um templo de 4 paredes, né? Mas você... pelas mãos do Senhor, né, você vai abraçando o povo, se você é pastor. E você vai exercendo. Agora, a questão, né, na época que se falava muito em missões, né, que se lançavam os desafios nas igrejas, quem quer ser um missionário, quem quer dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, tinha a questão do chamado específico, né? Isso na minha vida era bem específico, porque eu não tinha um chamado específico. Era uma coisa que as pessoas perguntavam, Isabel, tu sente o teu chamado para onde? E eu dizia, eu não tenho na mente que Deus vai me chamar só para um lugar. É o que tem na minha cabeça. Mas quando você vai montar um projeto, você tem que falar de alguma coisa, né? Então, quando eu montei o projeto, eu falei da África, né? Que era uma coisa uma paixão que eu tenho, né? Pelas nações africanas, né? Mas quando Deus, como Ele nunca foi específico, Ele continuou me organizando. Ó. Eu não estava falando que ia passar pelos indígenas? Não está passando pelos indígenas. Então, quando eu saí, que foi, que falou que vai ser em outro podcast, né? Que eu cheguei até a Europa, foi um desafio assim, tremendo, mas aí estava se cumprindo aquilo. Eu só ia sair do Brasil, né? Depois que eu passasse pelo trabalho com indígenas. Isso não quer dizer que eu tenha que deixar os indígenas, né? Mas essa experiência tinha que ser vivida, né? Conhecer mais.